Olá pessoal, hoje resolvi trazer alguns assuntos para darmos umas risadas e refletirmos um pouco. Na nossa lista do dia estão os livros de Game of Thrones terem potencialmente vendido mais cópias que a Bíblia, pastor mordido por uma cobra, outro pastor que morreu afogado e um terceiro teísta morto por um raio dentro de uma igreja. Trataremos destes casos em detalhes a seguir e os links dessas notícias estarão na descrição. Eu estou com os links de algumas destas notícias já faz muito tempo. Pelo menos uma delas eu tenho desde o ano passado. Mas até agora eu não sabia onde ou como eu iria usá-las. Então eu vim acumulando essas notícias, esperando por um momento, e eu acho que esse é este, né? Então resolvi fazer esse vídeo para lembrar a todos das consequências da fé cega e fanatismo, e que os melhores remédios para evitar farsas são ceticismo e pensamento crítico. Vamos começar pelos livros Song of Fire and Ice, que deram origem à série Game of Thrones. Segundo esta notícia que encontrei, estes teriam vendido mais cópias do que o best-seller cristão. Depois de rir muito só com a possibilidade, comecei a ler a notícia que deixei na descrição. Vi alguns problemas com a mesma e fui pesquisar para tentar encontrar as fontes. E o que achei foram as mesmas palavras sendo copiadas em vários blogs. Muitas vezes a cópia é palavra por palavra, literalmente. E nenhum sinal da fonte original dessa pesquisa ou do bibliotecário mencionado, chamado Hilário Miranda. Eu procurei em LinkedIn, enfim, tentei todos os recursos que eu pude pensar para encontrar esse sujeito ou encontrar essa fonte e nada. O nome da fonte nem é mencionado. Então, pessoal, apesar de ser engraçado, que tal deixarmos de lado essa alegação até termos fontes para corroborar as mesmas? O que temos aqui nessa notícia é apenas apelo à autoridade anônima, uma vez que a fonte da pesquisa nem sequer é mencionado o nome, e potencialmente uma invenção de fatos e non causae ut causae. Eu sei que vocês, assim como eu, preferem a realidade, preferem coisas que podem ser corroboradas. Então, é engraçado? Podemos dar uma risada? Podemos. Mas antes de espalhar coisas como essas, e eu não acho que eu esteja acrescentando ao problema aqui, porque eu já vi isso ser apresentado em pelo menos uns 20 blogs, fora essa notícia, enfim. Mas se alguém que estiver assistindo tiver acesso a essa tal fonte misteriosa, me envie e eu faço um vídeo sobre o assunto. Até lá nós temos que descartar, pois do contrário não seríamos diferentes dos teístas que acreditam em qualquer coisa, e isso leva eles aos maiores absurdos, como veremos a seguir. Olá pessoal, uma pequena observação que eu estou fazendo, eu só notei que eu havia esquecido disso durante a edição, é de lembrar que esses argumentos com base de que uma crença é verdadeira a partir de quantas pessoas aceitam aquela crença é apenas ad populum. Esse é um dos muitos problemas com os argumentos teístas. Nos apoiarmos em falácias, mais uma vez, como eu já disse antes, só nos leva aos mesmos erros que os teístas. Então, é engraçado, mas vamos deixar por aqui esse papo, por enquanto, até aparecer as evidências. O pastor americano Cole Coots, eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele, eu não estou certo, se eu errei, me desculpem. Em 2018 foi mordido por uma cascavel enquanto usava este animal como parte do seu sermão. E se vocês acham que isso demonstra que esse sujeito não tem todos os parafusos no lugar, esperem para ver as pérolas a respeito. Primeira pérola. Este só está vivo pois um dos seus seguidores contrariou os desejos do mesmo de ser deixado no topo de uma montanha para ser julgado pelo seu amigo imaginário e levou o mesmo para um hospital. Por que será, né? E como se não bastasse isso, para mostrar o ridículo do fanatismo religioso,
eu quero fazer duas perguntinhas para vocês. Primeira, qual vocês acham que era a profissão do pai deste pastor? Segunda, qual foi a causa da morte deste sujeito? E sim, é exatamente o que vocês devem estar imaginando. O pai dele, chamado Jamie Coates, morreu aos 42 anos de idade em 2014, na mesma igreja, por ter sido mordido por uma cobra, também fazendo um sermão. O absurdo só seria maior se fosse a mesma cobra, mas eu não tenho informação que demonstre isso, então não podemos saber por enquanto. Agora vocês devem estar pensando: isso é algo raro, é apenas uma coincidência, não veremos outro caso destes, não é? Errados. Estes pai e filho estão longe de serem os únicos a tentar esta loucura inspirada pela Bíblia. Vide Marcos, capítulo 16, versículo 18. Em 2012, o pastor Mac Randall Wolford, durante um serviço religioso, também foi mordido por uma cascavel e morreu. E mais uma vez pergunto, adivinhe a profissão e a causa da morte do pai deste? Pois é, este também era pastor e também morreu por causa de mordida de cascavel durante uma cerimônia inspirada pela mesma loucura. E agora vamos a um caso de um pastor que morreu afogado. Na verdade, eu poderia listar mais de um pastor morrendo afogado durante cerimônias religiosas. Existem vários exemplos de batismos em rios que deram assustadoramente errado e levaram à morte de pessoas. Mas eu vou me ater ao caso mais hilariante pelo nível de loucura envolvida. Porém, fiquem à vontade para pesquisar isso no Google, existem vários exemplos. O que menciono aqui ocorreu na República do Gabão, envolvendo o pastor chamado Frank Kabele. Eu acho que essa é a pronúncia do nome e sobrenome dele. Se eu errei, por favor, me desculpem. Ele tinha 35 anos, saiu em um barco com sua congregação para mostrar a estes que, segundo uma revelação divina que este havia recebido, ele poderia andar sobre as águas. Ele teria dito aos fiéis que, se estes tivessem fé o bastante, ele andaria sobre as águas. Então deu um passo para fora do barco, afundou e nunca mais voltou, segundo o jornal local Daily Glasgow Record. Eu fico me perguntando se estes ficaram só assistindo e rezando, ou se alguém tentou salvar este, pois qualquer tentativa de salvar seria uma imediata admissão de não ter fé e levaria os demais a culpar a pessoa que agisse de tal forma pela morte do pastor. Agora vamos ao último caso de hoje. Vamos tratar da notícia de uma vítima de uma ironia e um raio. Robson Lameira Marcos dos Santos, de 23 anos, estava dentro da igreja Poder e Glória, em Ananindeua, no Pará. Me desculpem se eu errei o nome da cidade, mas eu nunca ouvi falar nessa cidade. Eu imagino que isso seja nome de produto de alguma tribo nativa aqui do Brasil, mas eu nunca ouvi falar nessa cidade, eu não sei como se pronuncia. Posso ter acertado, posso ter errado. Se errei, me desculpem. Este estava segurando um microfone quando a igreja foi atingida por um raio, que levou a corrente até o rapaz e provocou a morte deste. Dentre todos os casos que eu mencionei hoje, este certamente não estava procurando por encrenca. Ele não estava brincando com cobras, ele não tentou fazer algo que é evidentemente impossível e aparentemente sem saber nadar ou mesmo pensar em usar um salva-vidas. Mas quem precisa de salva-vidas quando se tem fé, não é? Mas neste caso, este em particular nos leva a pensar em todas aquelas alegações de teístas destes serem protegidos por seus amiguinhos imaginários. A conclusão aparente então parece ser que Thor, Zeus, Thunderbird, Xangô
entre tantas outras divindades e seres fantásticos ligados a raios? Ou são mais poderosos que o amigo imaginário do rapaz? Ou este simplesmente não se importa com os seguidores dele? Ou, muito mais provavelmente, que todos estes são fantasias e ele só estava no lugar errado, na hora errada. E o que nós aprendemos hoje? Primeira lição: precisamos sempre procurar por fontes e corroboração, do contrário não somos diferentes de teístas fanáticos. Segunda lição: quem frequentemente lida com animais peçonhentos, eventualmente acaba sendo picado, não importa quanta fé tenha. Terceira lição: para sobreviver a um envenenamento, você precisa de cuidados médicos. Quarta lição: se você vai entrar no mar, certifique-se de saber nadar e ter um colete salva-vidas. Quinta lição: fé e fantasias não protegem contra descargas elétricas. Sexta lição: milagres não existem. Com isso, encerro com o usual: vida longa e próspera. O psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!